Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade, às nossas lições da escola dominical e hoje é a lição de número 10. Então todo mundo pega essa revista e a lição é Hora de Mudanças Radicais, Nós vamos falar sobre Esdras, a quebra da aliança e o arrependimento. Se vocês já leram a revista, vocês devem ter percebido que é bem interessante o que a lição tem a nos ensinar. Então nós vamos agradecer, por estarmos juntos mais uma vez. Fecha seus olhos aí onde você está, na sua casa, e vamos agradecer. Pai, obrigada por este dia, obrigada, Deus, por termos a oportunidade de aprendermos da Tua Palavra e que o Senhor, Deus, possa nos ajudar no entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Nos ajude a compreender, Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entender aquilo que não agradamos ao Senhor e que o Senhor nos ajude a sermos melhores a cada dia. Abençoa, Deus, toda a igreja Betel e todas as igrejas espalhadas pelo mundo todo. Que o Senhor esteja com cada irmão em Cristo, Deus, abençoando e guardando as nossas vidas de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Amém. Já pegaram então suas revistas, sua Bíblia? E então, como eu disse, nós vamos falar hoje sobre Esdras, mas queria começar a perguntar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre disciplina. Quando vocês são disciplinados, na verdade, ninguém gosta, não é verdade? Da disciplina, mas ela é necessária. É necessária para que possamos refletir por que fomos disciplinados, por que tivemos a correção, alguém teve que nos corrigir. Normalmente os pais de vocês fazem isso com vocês, Disciplinam quando precisa. Mas vocês já pararam para refletir, para pensar no momento da disciplina? Se vocês fossem escrever num papel, pense aí. O que as coisas que precisam ser mudadas, para que a gente não seja mais disciplinado, vamos dizer assim. O que precisa ser mudado? Vou dar uns exemplos para vocês. Mentir, às vezes o professor pede para fazer um trabalho, aí você pede para outro fazer, ou principalmente quando é de dupla, às vezes você nem põe a mão, mas ganha nota. Acontece
muito disso, se aproveita do outro, às vezes se aproveita do irmão, né? Quer enganar os irmãos mais novos, para ter alguma vantagem, enganar os pais. Imagina, né? Ninguém faz isso. Ninguém engana pai, ninguém se aproveita do irmão mais novo, ninguém cola na prova, ninguém faz trabalho mal feito para tirar nota. Na verdade, o outro que faz, né? E você tira nota nas costas de outro. Gente, tudo isso não precisa dizer que é errado, né? Vocês mesmos já sabem disso. Mas o que acontece? Só que toda a ação tem uma reação. Atitudes erradas trazem consequências ruins. E também aí a disciplina, né? Então, nossa sociedade, assim como nós, tem a tendência de minimizar o pecado. E tem a tendência de minimizar o pecado sempre à procura de desculpas para os atos contrários à lei de Deus. Pouco se fala em arrependimento e menos ainda sobre a necessidade de consertar o erro. Quer dizer, é desculpas, tive que fazer isso, por isso, se eu não fizesse isso, não tinha jeito, tive que fazer, enfim, desculpas, mas pouco se fala sobre o arrependimento. Bati aqui, gente. Pouco se fala sobre arrependimento, né? E de consertar o erro e promover uma mudança radical. Então, vamos lembrar um pouquinho das nossas lições anteriores e falar, vamos usar o contexto do povo do cativeiro, né? Do cativeiro babilônico. O que foi? Foi uma consequência da desobediência do povo. Estão lembrados das lições anteriores? Então, o cativeiro, pela desobediência do povo, Deus permitiu que eles fossem cativos, né? E hoje, a palavra... Hoje nós vamos aprender, né, com Esdras, o que aconteceu quando houve o decreto de Ciro para que o povo voltasse para Jerusalém para a reconstrução do templo. Vamos falar um pouquinho de Esdras, né? Esdras, eles cobrem o ano entre 538 a.C. a 433 a.C., né? Então, vamos falar um pouquinho. Esdras, ele era descendente de Levi e, portanto, tinha o direito ao sacerdócio. Além disso, ele era escriba, versado na lei de Moisés. Deus não usaria qualquer pessoa para uma tarefa tão importante que Esdras teve. Deus deu uma tarefa muito importante para ele, né, que a gente vai ver. Então, Deus não usaria qualquer pessoa para a tarefa que Deus deu a Esdras. Então, Esdras não tinha apenas talentos intelectuais e acadêmicos. Esdras
abram lá o livro de vocês. Esdras, capítulo 7. A gente vai ler. Dá um tempinho para vocês abrirem aí. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Será que são rapidinhos? Vamos lá, vou ler, tá? Esdras capítulo 7, o versículo 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo aquilo que lhe pedira. Então, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Então, Esdras tinha um diploma top, né? E Deus o escolheu porque ele tinha uma função importantíssima, que era de fazer o povo a voltar ao arrependimento e seguir, obedecer à lei do Senhor. Então, Esdras não apenas era Esdras, como também ele tinha no seu coração a determinação e o objetivo que Israel, ele queria fazer com que Israel, ele tinha isso no seu coração, de que Israel voltasse a obedecer à lei de Deus, né? E ele estava disposto a dedicar a sua vida para isso, né? Abrir mão de tudo e dedicar somente a isso, para que o povo voltasse a obedecer à lei do Senhor. Então, o papel de Esdras como sacerdote era interceder pelo seu povo, e ele assumiu também um papel de mediador, né? Continuem lá, vai um pouquinho para frente, Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, nós vamos ler o versículo 21 e o versículo 23, tá? Encontraram? Vou ler. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderes do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles e para a sua força, e na sua ira contra todos os que abandonam. Então, Esdras tinha o coração disposto, né, a fazer com que o povo voltasse à obediência, né? A ideia era que Esdras demonstrou que ele dependia totalmente de Deus. União perigosa. Acompanhe lá na revistinha de vocês, tá?
união perigosa. O momento difícil para Esdras mesmo ocorreu quando ele chegou em Jerusalém, né, para ajudar para que cumprisse, né, o propósito, para que cumprisse o disposto do seu coração. Esdras 8, 31, 32. Vocês já estão no 8, vamos ler o 31, 32, que é a chegada de Esdras a Jerusalém. Né? Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e a dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Então, na ida já de Esdras a Jerusalém, ele já enfrentou dificuldades, né? Mas aqui ele relata que Deus os guardou e eles chegaram bem. Então, desde o início, Deus nos conta, Deus foi contra, né? Desde o início, Deus foi contra a união do seu povo com outros povos. Voltem lá um pouquinho, lá no livro de bati o pé. No livro de Deuteronômio 7, de 1 a 4. Vamos ler juntos. Volta um pouquinho. Vou ler, tá? Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passarás a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, né? Os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para ferir totalmente, as destruirás e não fará com elas alianças, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e os teus filhos, nem tomarás as filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, desde lá no início, Deus já era contra o seu povo se unir com outros povos. Por quê? Porque esses outros povos, que todos esses que eu falei, serviam a outros deuses, que não era o Senhor, o único Deus. Então, Deus já alertou lá atrás que não era para se unir. Por quê? Porque eles iriam fazer com que o seu povo se desviassem e começassem a servir os deuses deles. Então, Deus já tinha feito essa admoestações ao povo, né? Não se unam, não deem seus filhos que casem, né, com outros povos. Por quê? Porque eles servem outros deuses e vocês vão se desviar. Então, o povo sabia que por meio de casamento mistos rompia-se a aliança que Deus havia feito com eles.
lá em Reis. Vamos lá para Reis agora. Primeiro a Reis, capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11. Fala da idolatria de Salomão. Lembra o que aconteceu com Salomão? Outro episódio, né? Descreve sobre os casamentos de Salomão. Porque Salomão, sendo tão sábio, resolveu desobedecer a Deus. Vocês lembram? Por que ele desobedeceu a Deus? Porque ele teve vários casamentos, vários. E o que aconteceu? As mulheres serviam a outros deuses. E ele, tão envolvido com suas mulheres, o que aconteceu? Lembram? Salomão com suas mulheres estrangeiras e as consequências trágicas que vieram em seguida. A ira de Deus sobre Salomão por ele ter rompido a aliança resultou na divisão do seu reino. Quer dizer, lá em 1 Reis capítulo 11 que a gente abriu, aqui fala da idolatria, que Salomão não perseverou em seguir ao Senhor, lá no capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não preservou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, nesse tempo, edificou Salomão um santuário a outros deuses. Olha como seu coração foi corrompido. Por quê? Porque ele casou-se Ele casou-se com mulheres de outros povos que serviam a outros deuses. E ele foi corrompido, né? Então, assim fez. Ele fazia o que aquelas mulheres faziam, queimavam incenso a outros deuses, faziam sacrifícios, e ele começou a fazer. Então, o que Deus fez? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pôs desviar o seu coração do Senhor, Deus de Israel. E lá no versículo 11, por isso disse o Senhor a Salomão: viste que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Perdeu, né? Salomão perdeu o reino porque desobedeceu o Senhor por casar com mulheres de outros povos. Então, continuando aqui na nossa revista, a ira, a maldade e a desobediência do povo em relação ao casamento misto trouxeram muitos males. Vamos falar sobre, né, o namoro. Vocês já estão, se já não estiverem, né, de namoro, de paquera, sei lá. O que acontece? Se vocês começarem a se envolver com, vai lá, começar a namorar, né, com uma menina ou menino, né, que não seja da vontade do Senhor, e vocês
forem se envolver com uma pessoa que é totalmente fora, né, de tudo aquilo que você conhece, de tudo aquilo que você acredita, você pode ser desviado por essa pessoa. Ela pode te induzir a deixar de seguir a lei do Senhor e a desobedecer a Deus, como aconteceu até com Salomão, que era sábio. Então isso é sério, por isso que Deus nos alerta sobre isso. Cuidado, né? Escolha a pessoa que você vai namorar, escolha. Por quê? Porque ela pode te desviar. Deus nos alerta sobre isso porque Ele conhece o nosso coração e sabe que possamos ser envolvidos e vai fazer com que a gente se desvie, né? Então, atitudes drásticas, né? O que precisava fazer? Orar, se humilhar e confessar os pecados. A única coisa, né, que o sacerdote conseguiu fazer naquele instante foi se humilhar e orar. Quem é esse sacerdote? Esdras. Então nós vamos ler Esdras capítulo 9. Abram lá. Vamos ler juntos. A gente está lendo bastante a Bíblia, né? É para ver que realmente tudo isso está escrito, né, na Bíblia. E que Deus deixou isso registrado para nós, para mim, para você, para nos orientar. Esdras capítulo 9. Olha a oração e confissão de Esdras. Gente, lembrando, só recapitulando um pouquinho aqui, as lições anteriores, né, a gente viu que o quê? Que através do decreto de Ciro, o povo foi liberado a voltar a Jerusalém para a reconstrução do templo. Então, Ciro, ele permitiu, né? Inclusive permitiu que o povo voltasse, né, para sua terra e que levasse todos os utensílios do templo que haviam sido trazidos. Então, o povo começou a reconstrução. Tiveram muitos problemas durante essa reconstrução, porque os inimigos começaram a se levantar contra eles, inclusive, né, foi feito, os inimigos conseguiram fazer com que parasse a construção. E um detalhe importante é que aqui, ó, durante a reconstrução, né, que o povo começou a obra, os inimigos não gostaram disso e procuraram o rei para impedir a continuidade do trabalho. Mas o rei, olha só que interessante, gente, o rei consultou os arquivos reais da Babilônia e descobriu o decreto de Ciro, que autorizava aquela reconstrução. Então, o rei não apenas permitiu que a obra continuasse, mas também ordenou aos inimigos que dessem todo o apoio aos judeus. Está lá em Esdras, no início. Se vocês leram na revistinha de vocês, aqui, ó, gente, é interessante ler aqui, né?
Aqui fala o roteiro da semana para vocês lerem. Então, quem leu, viu tudo isso que eu estou falando, o resumo disso que eu estou falando aqui, né? Que o rei foi consultar os registros reais e descobriu que havia o decreto de Ciro que autorizava aquela construção. Então, ele ainda pediu que ajudassem, né? Os inimigos fossem lá ajudar na reconstrução. Olha só, né? Então, a obra, e depois disso, a obra foi concluída. Muito bom, né? Aí, depois disso, a hora que a obra foi concluída, é que aparece Esdras para ir lá para fazer, né? Daí que Esdras chegou, né? Para dar a instrução básica. Daí que Esdras chegou para dar a instrução ao povo, né? Sobre o que estava disposto no seu coração, daquilo que Deus já havia colocado, de tudo aquilo que o povo precisava se arrepender. Então vamos ler lá Esdras capítulo 9. A oração e confissão de Esdras. Todos abriram aí? Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus e dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Estão lembrando do que eu li lá em Deuteronômio, 1 Reis, sobre Deus alertando sobre o povo se ajuntarem, casarem com outros povos. Vocês estão familiarizando aqui com esses nomes desses povos que eu li? Todos aqueles que eu já li lá atrás, né? Pois tomaram das suas filhas para si e para os filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. Olha o que diz aqui, deste povo santo. Então, o que quer dizer santo? Separado. Nós somos o povo de Deus, nós somos separados. Então, os povos dessas terras e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Pense. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e ao meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. Por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, aos nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia.
como hoje se vê, agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar que alguns escapem e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Até o 9. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Olha só, né? Então, Esdras, quando chegou lá e viu aquele povo tudo se casando com outros povos, coisa que ele já sabia no que ia dar, de que Deus iria acabar com aquilo ali, porque Deus não aceita, né? O que aconteceu O que aconteceu com Salomão, que acabamos de ver? Deus tirou o reino dele, quer dizer, Deus não iria deixar aquela situação, né? Deus já havia dado uma chance para o povo ir, voltar, reconstruir o templo, fazer um altar, adorar o Senhor ali. E eles começaram de novo a se casarem com outros povos. E aqueles outros povos iriam querer fazer com que eles se desviassem do caminho do Senhor, não seguissem as leis do Senhor. Então, Esdras foi com essa missão para lá. Então, Esdras rasgou as suas vestes, né? Numa atitude de profunda humilhação diante de Deus, e se dirigiu ao Senhor, né? E fez questão de reconhecer o pecado do povo. Então Esdras se humilhou diante de Deus e, rasgando, né, as suas vestes, arrancou o seu cabelo, a sua barba, como a gente leu aqui, e ele pediu perdão, mas ele se incluiu nisso. Esdras se incluiu na confissão de reconhecer que o povo continuava na rebeldia contra o pai. Então, Esdras tinha consciência de que os erros do passado haviam custado caro, né? E de que Deus estava dando uma nova oportunidade ao povo. Mas, se continuassem no erro, não haveria mais chance, não haveria justificativas, não haveria opções diante daquela situação desesperadora, né? Só havia uma coisa a fazer: agir. Então, agir. O que tinha que fazer ali? O que vocês fariam? Chegando ali, no lugar de Esdras, chegando ali e vendo aquela situação do povo novamente fazendo aquilo que era errado, né? Podia continuar no erro, poderia pedir perdão, teria que agir. Enquanto ele orava, ele fazia a confissão, Esdras, o povo foi se ajuntando de mansinho, homens e mulheres e crianças choravam com Esdras. Lá no capítulo 10, versículo 1, está escrito isso. Mas o choro não era suficiente, era preciso agir, né?
Esdras ordenou que as mulheres estrangeiras fossem repudiadas junto com seus filhos, caso os tivessem. Está lá em Esdras 10. Então, o mal já estava ali. O povo, que a gente leu lá no início, né? Todo o povo, aquele povo lá, os fariseus, os jubiceus, os amonitas, os moabitas, os amorreus, todos eles já estavam lá. Então, Esdras ordenou que essas mulheres fossem repudiadas juntamente com seus filhos. Então, no capítulo 10, Esdras fala, lá no capítulo 10, os israelitas despedem suas mulheres hetéias. Quer dizer, elas tinham que ir embora de lá, né? Aí vem o agir, né? Enquanto Esdras foi lá se humilhar, rasgar as suas vestes, pedir perdão para Deus, o povo foi chegando devagarinho junto com Esdras e começaram a chorar também, a reconhecer que realmente eles haviam feito errado, que eles não deveriam, né, deixar com que suas filhas, seus filhos se casassem com outros povos. Então, eles começaram a reconhecer ali. Quando Esdras começou a pedir perdão, incluindo ele, né? Ele estava pedindo perdão pelo povo, mas ele incluiu. Ele se incluiu e começou a pedir perdão para Deus, né? Porque sabia que aquilo era errado e que Deus não se agradava daquela situação e que Deus já havia dado uma oportunidade para eles e que não iria ter mais. Então, o povo começou, quando eles começaram a ver Esdras orar e ter essa oração, se humilhar assim diante de Deus, eles também começaram a se arrepender. Porém, eles tinham que agir, não era só chorar, né? Aquele negócio de momento, tá bom. Agora já casamos mesmo, as mulheres já estão aqui com seus filhos, né? Já tivemos filhos com ela, então agora daqui para frente. Não, não era assim que era para ser. Esdras ordenou que as mulheres estrangeiras fossem repudiadas, então juntamente com seus filhos, caso tivessem. Esdras tinha duas opções, né? Poderia deixar as coisas como estavam e no futuro colher as consequências, porque teria, quando as mulheres pagãs se infiltrassem novamente a idolatria em Israel, que era o que ia acontecer. Elas iam começar a infiltrar a idolatria novamente em Israel, como já aconteceu lá no passado, havia acontecido. Então, ou ele deixava, ou poderia tomar a atitude que tomou, de expulsar aquelas mulheres. Se Deus destruísse Israel por causa daquele pecado, elas seriam destruídas também, né? Então, aqui, Esdras não procurou um jeitinho para consertar as coisas ali, não, né? Ele agiu. Ou vocês preferem que Deus, né, venha punir, né? Que Deus venha nos destruir, porque seriam destruídas, né? Elas seriam, se Deus destruísse Israel por causa daquele pecado, elas seriam destruídas também, quer dizer, e o povo teve que agir, né? Diante dessa situação,
teve que agir mesmo. Lá no 10, ó, capítulo 10, versículo 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, que despediremos todas as mulheres e seus filhos segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Então, vamos lembrar um pouquinho do que eu falei no início. Não dá para ficar dando jeitinho no pecado, né? Quando a disciplina vem, é para nós refletirmos, nos arrependermos, né? E agir. Agir como? Qual seria a ação? Eu pedi para vocês lembrarem, pensarem naquilo que é pecado na sua vida, né? Seja assim, gente. Às vezes mente, como eu falei, dá um jeitinho aqui, se aproveita, né? Engana o irmão mais novo, se aproveita dele, mente, engana o pai, engana a mãe. Agir, né? Agir como? Parando. Reconhecer o seu pecado. E o que é necessário para que haja mudança na sua vida com relação a isso, né? Mesmo que seja radical. Porque às vezes as mudanças têm que ser radicais. E como tem que ter, né? Abrir mão do pecado é imprescindível no compromisso com o Senhor. E olha, né? Aqui a gente está, eu estou falando com um adolescente, né? E mais adultos têm dificuldades muitas vezes de abrir mão do pecado. Não é só adolescente, jovem, não, adultos, todos nós temos, né? Que abrir mão, e não é fácil, mas é necessário, né? Para que tenhamos um compromisso com o nosso Senhor, né? De cumprir, né? O compromisso. Então, quais são as medidas anotadas, né? Que podemos fazer para promover uma grande mudança na nossa vida, né? Para que nossa vida seja consagrada ao Senhor. Esdras, ele tinha um propósito no seu coração de ajudar aquele povo, de orientar aquele povo, e ele ele se humilhou. Aquele povo acabou reconhecendo o seu pecado, acabou, né, fazendo com que aquele povo agisse e não mais se envolvessem com... que o povo agisse e não mais se envolvesse com aqueles povos, porque eles sabiam, né, do que iria acontecer com eles. Então, eles tinham que agir. Então, qual é a ação que você tem que fazer hoje? Qual é, para que você tenha comunhão com Deus? Para que você seja perdoado, né? Superação. Aí na sua revistinha tem lá a superação. Reflita sobre sua vida e de como você tem encarado o pecado. Identifique com os seus pensamentos, suas palavras e ações que violam a aliança e faça uma lista das medidas que precisam ser adotadas
para promover uma grande mudança de modo que você tenha uma vida consagrada ao Senhor, tá? Então, sua vida precisa de mudanças radicais. E é você que tem que reconhecer isso, é você que tem que agir sobre isso. Conte com Deus para isso, né? Vai lá no seu quarto, ore, confesse para Deus que você tem dificuldade e para Deus te ajudar. Quando você tem o seu coração disposto, Deus sabe e Ele te ajuda. O que precisamos é querer isso, né? Então, terminamos a nossa lição de número 10, né? Que isso fique gravado no seu coração, que você possa refletir sobre isso, né? Sobre namoro, que a gente falou um pouquinho aqui, as escolhas, né, que fazemos. Precisamos buscar a direção e orientação de Deus nisso. Isso é muito importante. Então, Esdras demonstrou dependência e confiança em Deus. Que nós também tenhamos esse coração de dependência e de confiança no nosso Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer. Fecha seus olhinhos, né? A gente vai agradecer por esta lição e que Deus nos ajude a reconhecer o nosso pecado e que o Senhor nos ajude principalmente a agir. Pai, obrigada, meu Deus, obrigada por nos perdoar, obrigada por nos salvar. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo o que tens feito na minha vida, na vida de todos nós, ó Deus. Obrigada, Senhor, por falar ao nosso coração, obrigada porque temos acesso à Sua palavra e o Senhor nos ensina, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza a todo instante, que venhamos a reconhecer, a Deus, aquilo que não agrada o Senhor e que o Senhor nos ajude a reconhecer o nosso pecado e que o Senhor nos ajude a agir, Deus, para que a nossa vida seja consagrada ao Senhor. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor já tem feito em nós. Eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.